Igreja em movimento. A palavra, véu divino encarnado. Homilia dominical, segundo domingo do tempo da Quaresma. A transfiguração, meta de toda criatura humana. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, sou o Diácono Pedrinho, da Arquidiocese de Montes Claros, Minas Gerais. Este espaço em nosso canal, Igreja em Movimento, é dedicado à homilia dominical. Aqui, nós aprofundamos no estudo e na reflexão da Palavra de Deus, iluminados pela Sagrada Liturgia, com o propósito de compreender mais plenamente o tema celebrado. O tema de hoje é a transfiguração, meta de toda criatura humana. Amados irmãos e irmãs, por ele, em virtude da esperançosa graça da fé, chegamos à esperançosa graça da glória. No segundo domingo da Quaresma, lemos o Evangelho da Transfiguração, um ano na versão de Mateus, outro na versão de Marcos e outro na versão de Lucas. Como primeira leitura, lemos sempre o trecho da história de Abraão. Lemos a Transfiguração porque o episódio está ligado à paixão, morte e ressurreição do Senhor. E com o testemunho da lei e dos profetas, simbolizados em Moisés e Elias, ensina-nos que pela paixão e cruz se chegará à glória da ressurreição. Lemos Abraão por ser figura de Jesus em sua vida de fé e em fazer a vontade do Pai do céu até o extremo possível. Em ambos, Abraão e Jesus, o que parecia um fim se tornou um começo. O que parecia uma renúncia irrecuperável tornou-se uma nascente de bênçãos. Na liturgia de hoje, há uma linha histórica e mística. Abraão, pai de todo o povo escolhido, no qual Deus coloca sua afeição e sua paternidade. Moisés e Elias, representantes da lei e da profecia, as duas fontes do Antigo Testamento, para encontrar e seguir as pegadas de Deus na história universal e na história de cada um. Jesus, que veio para fazer, em definitivo, e ampliar ao máximo a aliança de Deus com o povo, em Pedro, Tiago e João, que poderiam chamar de pais do Novo Testamento. Paixão e morte, caminho obrigatório da ressurreição. Não sabemos qual tenha sido o monte em que Jesus se transfigurou. Como o Evangelho fala em alto monte, a tradição o identificou como o Monte Tabor, o único monte alto naquela região, com 588 metros de altura, e já tido, havia muito tempo, como montanha sagrada. Na verdade, não interessa a Mateus o problema geográfico, mas o simbólico. A grande aliança com o povo de Deus no deserto acontecera no alto do Sinai, e as tábuas da lei eram um sinal concreto, visível e viável do pacto entre Deus e o povo eleito. Disse o Senhor: eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Jesus agora está caminhando para o momento decisivo da recriação da aliança entre Deus e o povo. Está para fazer a nova e eterna aliança, já não mais em pedra, mas em seu sangue no coração de cada criatura humana. No Sinai, o povo traiu a aliança e preferiu um bezerro de ouro. Agora,
Pouco antes do episódio da Transfiguração, o povo se divide. A maioria se nega a aceitar a pregação de Jesus. A minoria se divide. Uns esperam para logo um reino terreno de liberdade política liderado por Jesus. Outros estão perplexos, apesar da declaração de Pedro que professara em nome dos 12: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Tanto a incredulidade da maioria quanto o comportamento dúbio da minoria vêm anotados por Moisés no texto da Transfiguração. Jesus seleciona três entre os que ainda podiam crer e que se tornariam as colunas da igreja, e os leva para o monte. Confirma-lhes o caminho da paixão como passagem obrigatória para a ressurreição. Na história de cada um, há sempre um chamado divino. Voltemos um pouco à história de Abraão. Vivia em Ur dos Caldeus, hoje no território do Iraque, mais ou menos em 1800 anos antes de Cristo. Deus o chama e ele obedece. Observe-se que é Deus quem chama. Na história da humanidade e na história de cada um, há sempre um chamado de Deus, que sempre precede os nossos pensamentos e as nossas decisões. Entretanto, o chamado gracioso de Deus se perde se não houver a colaboração com a resposta. Deus deu à criatura humana inteligência, a vontade e os sentimentos suficientes para perceber o chamado divino e decidir aceitar ou não. O chamado de Deus está tão claro na história de Abraão que nem sempre vem com explicações ou com promessa de recompensas. Pode até ser muito exigente, como foi no caso de Abraão. Teve de deixar sua terra, sua tribo, sua família, teve de partir para uma terra desconhecida. Teve de morrer para um passado e começar tudo do nada, até mesmo sem saber o que significava recomeçar. Simplesmente confiou plena e completamente em Deus. Abraão confiou em Deus até o absurdo e tornou-se um modelo de fé, alcançando a expressão mais alta e dramática no momento em que esteve para sacrificar seu filho Isaque. Por causa de sua obediência radical, Deus o fez pai de um povo abençoado. No pequeno trecho que lemos hoje, por 5 vezes se fala em bênção. De fato, a fé de Abraão foi de suma importância, pois sua descendência, inumeráveis bênçãos surgiram, das quais a mais importante de todas é Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, que se encarnou no seio de uma mulher abraâmica. E como o de Abraão, que foi ao extremo da fé, confiante na promessa de Deus, nasceu um povo numeroso, como os grãos de poeira da terra, assim de Jesus de Nazaré, obediente ao Pai, até a morte e morte de cruz, nascerá a nova família de Deus, aquela que no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, cantará ao Cordeiro imolado. Bênção, honra, glória e império pelos séculos dos séculos.
Na obediência, todas as bênçãos. Os apóstolos estavam na situação de Abraão em Ur dos Caldeus. Deus os convocava para testemunhas e protagonistas da nova criação, da nova terra prometida, que Jesus chamou de Reino de Deus. Mas era preciso que se saísse de si mesmo, que deixasse de pensar pequeno como a criatura humana. Era preciso que ultrapassassem sua visão humana de projeto divino. Era preciso que acreditassem no escuro e partissem para o desconhecido. Era preciso abraçar a vontade de Deus e não procurar carreira própria, como queria Tiago e João. Era preciso não arrancar da espada para defender seus próprios interesses, como fará Pedro no Jardim das Oliveiras, mas carregar a cruz com Jesus e com ele morrer no Calvário. Abraão creu no Senhor, mesmo quando lhe pede a morte do filho único. Os apóstolos deveriam crer em Jesus, mesmo quando o vendo pregado e morto na cruz. Na obediência de Abraão, foram abençoadas todas as famílias da terra. Na obediência de Jesus, vir-se-ão todas as bênçãos de Deus, a filiação por parte de Deus. A história de Abraão e o caminho do Calvário nos acompanham dentro de nossa vida e de nossa história. Não há coisa mais difícil do que obedecer à vontade de Deus, mesmo sem compreendê-la ou saber distinguir a vontade de Deus dos nossos planos pessoais. A cena da transfiguração, além de tudo, é um momento altamente didático. A glória passa pelo pedágio da cruz sem alternativa. Mais tarde, dirá São Paulo aos Romanos: os sentimentos da vida presente não têm comparação alguma com a glória futura que se manifestará em nós. Se morrermos para o nosso triunfo pessoal e nos colocarmos como Maria, em pé, ao lado da cruz, seremos transfigurados. Eis porque oportunamente escolhemos como reflexão de hoje a transfiguração, meta de toda criatura humana. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Oremos. Ó Deus, que nos mandastes ouvir o vosso Filho amado, alimentai-nos com a vossa palavra, para que, purificado o olhar de nossa fé, nos alegremos com a visão da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amados irmãos e irmãs, peçamos a Deus, nosso Senhor, que nos conceda a graça e a salvação através do perdão dos nossos pecados. Rezemos. Por vosso amor, perdoai-nos, Senhor. Protegei e fortalecei, Senhor, a vossa igreja, espalhada pelo mundo inteiro, para que ela possa sempre emanar o brilho da santidade e nos conduzir a vós. Rezemos. Por vosso amor, perdoai-nos, Senhor. Pai e Senhor, que a nossa arquidiocese, na vivência desse ano litúrgico, possa impulsionar as obras dos vicentinos, dos agentes das pastorais sociais e das organizações caritativas. Rezemos. Por vosso amor, perdoai-nos, Senhor. Fazei frutificar, Senhor, os esforços da campanha da fraternidade,
para que nossas famílias sejam amparadas com uma moradia digna. Rezemos. O vosso amor, perdoai-nos, Senhor. Fortificai nossa comunidade para que possamos, unidos na fé, buscar a graça e a salvação eterna através de vossa palavra e dos vossos sacramentos. Rezemos. O vosso amor, perdoai-nos, Senhor. Atendei, Senhor, os nossos pedidos e abri sempre mais os nossos ouvidos à vossa palavra, que é luz para os nossos passos e orientação em nosso caminho para a vida eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus os abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Agradecido pela vossa companhia, aguardo-os na próxima semana com novas reflexões do terceiro domingo da Quaresma, no qual refletiremos a Samaritana. Contigo está a fonte da vida. Inscreva-se em nosso canal, fazendo suas considerações e sugestões. Se merecemos vossa confiança, indique-nos a outros irmãos e irmãs. Esperamos por você.